Pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Sala enchendo, estou aqui acompanhando na expectativa de chegarmos aí aos 477 inscritos que nós tivemos para essa jornada hoje. Vamos só aguardar mais um pouquinho para a sala enchendo, então quem está chegando, pegue a cadeira, pegue um café porque hoje a gente vai ter uma discussão bem gostosa aqui com três grandes mulheres. Então, vão se sentindo acolhidos aqui na sala. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar aí mais 2 minutinhos para encher a sala e vamos começar. Obrigada aí pela participação de todos vocês, área da saúde, aí enchendo a nossa salinha. Vamos lá. Muito bem-vindos, o pessoal já aqui respondendo. Bom dia, pessoal. Quanta gente, hein? Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá então? Quem chegou, seja bem-vindo. Quem está chegando também. Bom dia, pessoal, bom dia. Meu nome é Lorena Morelato, estou aqui hoje como coordenadora do GT de Gestão de Pessoas da ANAP, atuo como diretora de Gente e Gestão aqui no Grupo Cora Saúde. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês hoje, é um prazer imenso poder moderar, né, essa jornada digital com três grandes mulheres, três grandes profissionais da área de gente da saúde. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente e lembrá-los, né, sobre a emissão dos certificados dessa jornada digital. Todos os certificados serão emitidos no final do mês de junho e após a finalização das 4 jornadas que acontecem aí, tivemos quinta-feira passada, nessa quinta e nas próximas 2 quintas-feiras, então no mês de junho aí, todas as quintas-feiras, às 10 horas, acontece uma jornada digital. Então aproveitem, não fiquem fora desse momento de compartilhamento de informações, experiências, dores, soluções. Então participem aqui com a gente desse momento incrível que a ANAP está proporcionando para todos nós. Bom, é um tema bem promissor e ao mesmo tempo bem desafiador, né? RH estratégico na crise. Como resgatar a força de trabalho na saúde? Desde a pandemia, né, lá em 2020, vivemos aí anos de adaptação e adoção de novas políticas e formatos de trabalho, desafios constantes. Porém, aí desde 2023, a gente vem acompanhando aí novas formas, novas práticas adotadas, na verdade, assim, todas essas novas práticas que foram adotadas nos anos anteriores por conta da pandemia, indo por água abaixo. Né? Um belo exemplo disso é o retorno aí do trabalho presencial a qualquer custo, né? As empresas saindo do formato híbrido, saindo do formato de teletrabalho, de atuações diferentes do formato de atuação dos profissionais, e o retorno presencial a qualquer custo, né? A gente percebe uma desconfiança em relação ao modelo remoto, uma necessidade muito grande das lideranças de monitorar, voltar a vigiar constantemente as pessoas durante o trabalho. Então, a gente viu aí uma mudança muito grande do ambiente de trabalho desde a pandemia para cá. Vivemos ainda nesse período, né, um período muito grande de demissão em massa, inclusive na área da saúde, né, tivemos aí grandes desafios na área da saúde no momento da pandemia, grandes desafios nos últimos 2 anos por conta de piso salarial, né, e que atingiram, né, afligiram os nossos negócios diretamente e principalmente, né, as pessoas que estão ali, nós que estamos ali atuando dentro das nossas organizações. Sem contar, né, pessoal, toda a intensificação do uso da inteligência artificial. Quem não acompanhou o boom do chat GPT? Né, e tudo que veio por trás com a implantação, né, que está vindo por trás com a implantação da inteligência artificial. Tudo isso num mundo marcado pelas diferenças geracionais. Que desafio para nós líderes
conseguirmos atuar nesses conflitos geracionais, especialmente nas relações com o trabalho, os impactos que todas essas gerações causam diretamente dentro das nossas organizações. Então, precisamos entender um pouquinho mais sobre esses desafios, né, que eu falei aqui rapidamente, mas inúmeros outros que nem cheguei a mencionar. Todos esses desafios para a área de gente e principalmente para a área de gente em saúde e também para contribuir, fazer essa abertura aqui junto com essas mulheres maravilhosas, nessa discussão que a gente vai ter aqui na manhã de hoje. Eu trouxe para vocês aqui 3 lâminas provocativas, né? Eu vou pedir aí a Beatriz para poder projetar para mim, por favor. Enquanto ela vai projetando, essas 3 lâminas, elas são provenientes aí de uma pesquisa de tendências de gestão de pessoas em 2024 da GPTW. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar esse material, é incrível esse material. Foi realizada essa pesquisa em dezembro de 2023 a janeiro de 2024, com quase 2.000 respondentes em todo o Brasil e várias organizações. E aí eu trago para vocês o primeiro slide, né? Desafio de 2023, gente. Como a gente pode ver, o principal desafio de gestão de pessoas em 2023, segundo essa pesquisa, foi a saúde mental, né? Por que será? Ela aparece em primeiro lugar pela primeira vez nos últimos anos, seguida ali, né, pela comunicação interna e que vem aparecendo desde 2020, né? Se vocês perceberem aqui, desde 2020 a comunicação interna ela aparece, né, dentro do pilar ali dos 3 principais temas, e junto com o desenvolvimento de liderança, né? Mas está ali, saúde mental em 2023 veio para ficar no top 1. E sabemos aí, né, que nos últimos anos, todos nós, principalmente nós do segmento de saúde, estamos sentindo, né? Não é só uma questão de dado, né? A gente sente no nosso dia a dia, dentro das nossas organizações, a entrada e a permanência, né, da saúde mental como um conjunto de pautas obrigatórias de gente, de gente, gestão de pessoas, e a área da saúde, ela é muito envolvida nisso, né? Não, se a gente perceber, olhar aí para os nossos dados de absenteísmo, né, adoecimento dentro das nossas organizações, a gente percebe o quanto que a saúde mental de fato vem impactando diretamente os nossos negócios. Vivemos e vivenciamos também, né, o famoso síndrome de burnout. Olha, tá pipocando dentro das nossas organizações. Ou seja, né, pessoal, já foi tempo, é tempo, e eu acredito que ainda vai ser um tempo, durante bastante tempo, de muito tempo, que a gente vai ter que olhar para essas pessoas com mais atenção. E não só trabalhar o tema saúde mental de forma pontual, né, com palestras, com alguns incentivos, mas sim contribuir com uma verdadeira forte de cultura de saúde mental, né? Inúmeras empresas estão focadas nisso, mas ao mesmo tempo, contudo, muitas empresas ainda não têm nem orçamento direcionado para essas ações voltadas para a saúde mental e emocional dos nossos colaboradores. Essa ainda é uma realidade. Portanto, quando eu vejo esses resultados, né, eu percebo, olhando para 2023, fazendo que tá ali, né, gente? 2023 está ali, tá acontecendo ainda, a gente ainda vem colhendo frutos do ano de 2023. Tudo isso aí é um verdadeiro retrato do mundo organizacional hoje, apesar de ser de ontem, mas ainda é de hoje, né? Cada vez estamos mais preocupados com saúde mental das pessoas, até porque essas pessoas têm cobrado isso da gente, os nossos colaboradores estão ali nos cobrando o tempo todo relações de trabalho mais saudáveis, né? Trabalhos que de fato agreguem valor para essas pessoas. Desafios, né, de tudo que a gente tem de possibilidade de formatos do nosso ambiente de trabalho, híbrido, remoto, e lógico, né, tudo que a gente tem ali de desafio com as nossas interações de gerações envolvidas na nossa força de trabalho. Outro ponto também que me chama a atenção aqui nesse slide, e ao contrário, né, dos anos anteriores, é a bendita da adoção de novas políticas, novos formatos de trabalho, né? Então, você vê que em 2023 ela não existe mais, né? Foi aquele boom lá em 2020 por conta da pandemia, 2022 e 2023, 2022 e 2021 ainda se mantém, ainda inclusive aqui com top 1 de desafios, mas 2023 ele
desaparece, né? Mas o fato de desaparecer, eu me questiono, né? Será que realmente não é um desafio para nós ainda, né? Principalmente nós da área da saúde, né? Sabemos nós quem aplicou, quem aplica ainda, ou quem tem a intenção de aplicar, o quanto é desafiador trazer a adoção de novas políticas dentro do nosso formato de atuação de prestação de serviço na área da saúde, né? Então, o fato de não estar ali, eu não entendo que já tenha sido um desafio que foi vencido, né? Pode ser que sim, a maioria das empresas já tem algum modelo estabelecido, já exista alguma conduta bem estabelecida para isso, mas eu não acredito que ainda não deixou de ser uma preocupação latente, né? Eu acho que ainda é uma questão, entre outros desafios que ainda não podemos, apesar de não continuar ali no top 3, ainda é uma necessidade de avaliarmos e entendermos, né, como que iremos seguir com esses desafios. Pode passar para mim, por gentileza, Bia? Porque aí agora a gente vem para 2024, né, gente? Não basta ter problema de 23 que continue em 24, mas ainda existem os desafios de 24 que nascem com 24. Nesse relatório, né, quando a gente olha quais são as prioridades, né, de gestão de pessoas em 2024, a gente vê ali que o desenvolvimento, desenvolvimento e capacitação de liderança vai para o top 1, né? Ele entra no topo e ele segue ali com uma prioridade. Lembra lá no slide anterior que ele já estava aparecendo entre os 3 principais pontos. E ele retoma agora. Bom, já se sabe, né, pessoal, que desenvolver líderes é o caminho para as empresas serem mais inovadoras, saudáveis e produtivas. Mas essa capacitação, ela precisa ir além de ações pontuais, né? Ela precisa se tornar de fato uma cultura forte dentro da empresa, né? Uma cultura que venha de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, lado de direita para esquerda, esquerda para direita, né? É essencial esse desenvolvimento contínuo das nossas lideranças. É essencial que sejam constantes essas ações que possibilitam o desenvolvimento de habilidades e competências e que acompanhem, lógico, a tendência do mundo do mercado de trabalho, né? As novas demandas que surgem de pessoas, né? A gente estava aqui falando, falei aqui um pouquinho antes para vocês sobre os conflitos de geração. Acho que a Lu vai trazer um pouquinho sobre isso para a gente, né? Sobre como que é gerir esses conflitos de geração dentro das nossas instituições. E principalmente, né, como que é gerir tudo isso para o nosso negócio. A gente precisa atuar enquanto líder alinhado à estratégia do nosso negócio, entender o nosso negócio para gerar resultado de fato e fazermos a diferença naquilo que executamos no nosso dia a dia. Os líderes, de fato, então, na minha opinião, são os pilares para a transformação e inovação de qualquer organização. Precisamos deles, precisamos de nós, líderes, para implementar uma cultura organizacional coerente. E quando eu olho esse gráfico aqui, eu falo assim, gente, está tudo ligado, né? Porque para eu ter uma cultura organizacional coerente, satisfatória, eu preciso de uma liderança. Para eu adotar, por exemplo, ações que estão aí, né? Volta, a gente sempre vem falando sobre isso, diversidade, inclusão, engajamento das pessoas, né, no ambiente de trabalho, engajar as pessoas no propósito organizacional que nós temos, facilitar a comunicação interna, né, ter uma comunicação transparente, fluida, e também criar uma cultura de saúde mental justa. Tudo isso eu preciso do líder. A gente não vai conseguir caminhar sem ter a liderança muito bem alinhada à nossa estratégia para tudo isso. Então, não é à toa que o desenvolvimento de líder volta ao topo das prioridades para 2024, e não é à toa que 90% das empresas pretendem investir em liderança em 2024, segundo o relatório de tendências da GPTW. Pode passar, por favor, Bia. E não acaba por aí, né, gente? Então, falando em liderança, quais são as características mais valorizadas pelas empresas nos líderes? Então, as empresas, na minha opinião, já entenderam que para seguir prosperando é fundamental ter líderes que atinjam os requisitos técnicos, né, que tenham ali todas as capacidades técnicas para desenvolver um bom trabalho, mas que também disponham de competências e habilidades essenciais. Esses profissionais precisam ter uma comunicação e uma gestão humanizada, precisam ter inteligência emocional, precisam ter resiliência, adaptabilidade às mudanças, empatias,
conhecimento do negócio, produto, serviço, qual estão atuando, pensamento criativo, entre outras inúmeras competências e habilidades. Vejam, nesse slide trazido aqui pelo relatório, né, empatia e gestão humanizada e a capacidade de entregar resultados são características mais valorizadas pelas empresas nas suas lideranças. O que mostra, gente, que ter apenas líderes que entregam não é o suficiente. Esses líderes precisam entregar com uma forma de gerir a sua equipe, tendo também ali a empatia e a gestão humanizada. Ou seja, precisam que a gente tenha ali uma atuação empática, humana, inspiradora e positiva, e as duas habilidades, gestão humanizada e a capacidade de entrega de resultados, estejam caminhando junto, lado a lado, e não separado. Ok? Então, desta forma, vejo eu que ter lideranças bem desenvolvidas e preparadas para os nossos desafios organizacionais é primordial para o sucesso dos nossos negócios. Afinal, não há bons resultados sem inovação, sem um ambiente inclusivo e saudável. E para isso, precisamos de pessoas, líderes e colaboradores engajados. Diante disso tudo que eu trouxe para vocês nessa pequena introdução, né, eu tenho a honra de abrir essa jornada digital de hoje com o tema RH estratégico na crise, como resgatar a força de trabalho na saúde. E para abrilhantar toda essa discussão, convido 3 mulheres impactantes a virem discutir aqui com a gente hoje, apresentar seus cases, suas percepções, seus desafios, suas dores, suas soluções, para que a gente possa levar, de fato, essa discussão a um nível altíssimo aqui e participem com a gente através aqui do chat, mandem as suas contribuições, as suas perguntas, para que a gente tenha aí um momento muito especial. Então, apresento aqui a vocês nossas 3 grandes mulheres impactantes, Lucimara Poti, gerente de gestão de pessoas na Santa Casa da Bahia, Raquel Oliveira, gerente de gestão estratégica no Hospital Albert Sabin, em Minas Gerais, e a Cristiane Aruz, que é coordenadora de recursos humanos do Hospital Tachim. Meninas, resgatar a força de trabalho na saúde é uma questão crucial para garantir a qualidade e a eficiência do serviço de saúde em qualquer sociedade, inclusive aqui onde estamos agora. E criar um ambiente de trabalho que valorize e apoie os seus líderes e colaboradores é o caminho eficaz para isso. Digam para mim como vocês estão fazendo isso, como vocês estão aí no dia a dia de vocês, levando ações para resgatar essa força de trabalho, que é um desafio para nós aqui e acredito para todos os 221 participantes que temos nesse minuto na nossa sala. Contribuem aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas, obrigada por aceitarem o nosso convite. A ANAP que agradece, em nome da ANAP agradeço a participação de vocês e desejo um excelente momento para que vocês possam trazer todas as suas contribuições. Obrigada. Lu, podemos começar contigo? Sim, bom dia, podemos. É um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco, né, dessa abertura esplêndida, Lorena, que você trouxe aí de reflexão, desses desafios que nós da gestão de pessoas temos à frente, né? É muito engraçado de quando a gente começa a pensar um pouco, e aí eu trago a seguinte reflexão, como as transformações do mercado, ele impacta sempre as pessoas, né? Então, se a gente for trazer uma reflexão, e aqui eu vou pincelar 4 pilares para refletir e em cima deles eu também vou trazer um pouquinho para vocês com relação a algumas ações que a Santa Casa da Bahia ela tem exercido, e aí como complemento eu estou também representando o Hospital Santa Isabel, né, dentro aí da ANAP. Então, eu estava pensando a respeito que primeiro deles que tem muito impactado é essa mudança tecnológica, né? Então a tecnologia ela também tem estimulado muitas mudanças nas pessoas,
a aceleração dessa necessidade do conhecimento. Então, não é à toa que esse item de desenvolvimento, principalmente da liderança, acaba sendo o topo, porque justamente a tecnologia ela impulsiona isso. A gente chegou aí com telemedicina durante a pandemia, ainda está se estruturando dentro dos processos, né? A própria inteligência artificial que está chegando e fortemente aí que para vem para ajudar de certa forma, porque o volume de dados que nós temos a respeito do paciente, a inteligência artificial, ela pode ajudar na assertividade. A questão da robótica também que tem ampliado, né? Prontuários eletrônicos, várias instituições realizando parceria com startup para buscar saúde digital, né? Introduzir isso. A questão do cuidado da infraestrutura de TI com essas invasões cibernéticas. Então, há um contexto, né, dentro desse primeiro pilar que eu trago, onde nós precisamos ter passar o desenvolvimento para as pessoas, né? Então, aqui nós temos procurado fazer vários workshops aí em parceria e muitos conduzidos pela área de TI sobre o uso de inteligência artificial, sobre programa de aculturamento para conscientização da segurança cibernética, a questão de plantões de esclarecimentos de dúvidas sobre prontuário eletrônico. Então, há um ciclo contínuo dessa necessidade, né, onde a gente precisa estar olhando essa modernidade que tem trazido por trás da tecnologia e como a gente também faz essa introdução no negócio. Por outro lado, nós também temos o pilar do cliente. Então, as pessoas em gerais, elas têm mudado o comportamento dela. Então, as óticas, do ponto de vista, elas têm sido alterados e os clientes acabam exigindo um pouco mais, né, daquele serviço. Exigindo um atendimento mais centrado, mais individualizado, que ele possa ter a participação das decisões nos tratamentos, eles querem algo mais personalizado, né? Então a gente acaba tendo que olhar um pouco pela experiência, né, para a experiência do paciente. E aqui na Santa Casa, a gente tem trabalhado muito essa visão, a experiência do paciente. Nós temos um grupo conduzido pela área de qualidade, em que existe em média 14, acho que em média não, 14 grupos de trabalhos com diferentes frentes. E quando a gente fala nesse foco do paciente, nós, como gestão de pessoas, a gente tem uma atuação muito forte em buscar aprimorar esse atendimento, né? Essa entrada do paciente dentro da instituição, que é pelo viés do atendimento. Então, instituímos aqui a oficina STAI, onde STAI significa para a gente segurança, transparência, atenção detalhada e empatia. E olha a empatia aparecendo aí dentro dos contextos ali, né, apresentado na abertura. E nós estamos procurando trazer uma percepção mais humanizada, né? Tem a parte técnica que é importante, mas a humanizada ela tem exigido um pouco mais. Então, dentro desse contexto, a gente traz muitas técnicas de cortesia, de situações em que a pessoa possa viver na pele aquilo que a dor de um colega dentro de uma área ou outra, porque muitas vezes os próprios colegas reclamam entre eles sobre a demora de uma entrega de uma necessidade que ele precisa, que é uma área parceira, então ele não entende as dificuldades existentes naquela área. Então, a gente também tem que trazer essa consciência para as pessoas, né? Então, o Vivendo na Pele traz essa oportunidade e isso foca a eficiência operacional. Outro ponto muito importante que a gente tem aqui trabalhado já 2 anos consecutivos é referente à gentileza. Então, a gentileza ela cabe em qualquer situação, né? E a gente, dentro desse contexto, também a gente não pode deixar de agradecer as pessoas.
Então, também um olhar para a gratidão daquilo que a pessoa fez, do processo de melhoria que ela trouxe para a área, e isso, sem dúvida, tem um impacto significativo. Isso eu estou olhando no aspecto assim mais operacional, mas a gente não pode esquecer de envolver a liderança dentro desse processo. Então, durante 2 anos, nós temos trabalhado nesse ponto aí, nessa perspectiva de atendimento, e a liderança também está envolvida, porque ela precisa buscar o engajamento do colaborador para exercer um bom atendimento. E nós fizemos um trabalho aqui relacionado a técnicas de oficinas, baseado no Team-Based Learning, sobre o livro Se Disney Administrasse Meu Hospital. Então, ali ele traz vários conceitos, né, humanizados dessa forma de atendimento, que é utilizado até na Disney e que isso é adaptado em qualquer lugar. Então, foi um trabalho bem interessante que nós desenvolvemos aqui, tem trabalhado, ele tem repercutido estrategicamente até para o nosso NPS, né? Frente ao terceiro eixo que eu chamaria aqui para essa transformação, né, para a gente engajar também as pessoas, a mudança do perfil do colaborador, principalmente nesse olhar, né, e absorver essas diferentes gerações em que a gente está nos encontrando, né? A percepção de valores mudaram, então como é que a gente faz com que exista o engajamento das pessoas, e trabalhar nesse aspecto mais humano, eu acredito que seja das conexões mais importantes dentro desse processo. Então, a gente precisa preparar a nossa liderança para que ela seja uma liderança geracional, né? Que ela possa interrelacionar essas gerações, extrair o que tem de essência dentro de cada uma, que cada geração ela tem uma entrega importante, né? Então, o mais experiente ajudar o menos experiente, e a importância de você conhecer o outro, né? Se a gestão ela não for entender a maturidade, se ela não absorver e olhar para a pessoa de uma maneira individual, buscando dar segurança psicológica, buscando exercer mais a empatia, ela não vai conseguir engajar essa pessoa, né? O engajamento, ele tem muito a ver com o pertencimento, o senso de pertencimento que o colaborador observa, né? Dentro da relação do trabalho dele. Então, o gestor, ele é o principal elo desse engajamento. Não é a empresa em si, não é a gestão de pessoas, né? O RH que vai fazer o engajamento do colaborador, mas sim é o RH que vai dar as ferramentas para que a liderança ela possa exercer e conquistar esse engajamento. Então, nós temos que trazer para o nosso gestor uma visão de que ele é um agente de mudança, que ele é capaz de inspirar, motivar, engajar a equipe. Então, tem várias ações que precisam ser voltados para esse olhar, né? Que a gente precisa dar um feedback, que a gente precisa ter uma comunicação direta com esse colaborador, ter uma escuta com ele. Nós precisamos fazer com que ele sinta que a organização torna a jornada dele positiva, porque quando a gente fala de experiência do paciente, a gente também tem que promover uma experiência para o colaborador, e essa experiência tem que ser positiva. E como é aquela essa experiência positiva? Apenas tecnicamente? Não, mas sim com envolvimento, com olhar, com cuidado, que o gestor também possa trabalhar mais com ele. Nós aqui temos aberto reuniões semestrais com todas as lideranças, setorialmente. E a gente procura levar sempre temas estratégicos e temas voltados ao engajamento do colaborador. Outra questão muito importante que a gente aborda é
buscar o engajamento do colaborador, a gente também precisa mostrar para ele a essência do nosso propósito. Então, desde 2022, a Santa Casa tem trabalhado fortemente com relação à cultura organizacional. Nós fizemos algumas revisões de valores, de propósito, e mostrando para as pessoas que dentro das atividades, os papéis exercidos por cada um, isso tem um impacto no nosso propósito, e isso está relacionado, né? Nosso propósito é cuidar das pessoas e estimular a dignidade. Então, desde uma atividade mais simples de um agente de higienização até um diretor, isso está envolvido. Né? O que a gente quer com isso? A gente quer tratar das pessoas e que elas possam sair daqui com dignidade, com saúde. Né? Então, o nosso papel diante da sociedade é muito importante. Então, nós temos estimulado isso, trabalhado com os nossos colaboradores e a liderança para que eles reconheçam também esses tipos de atitudes dentro do nosso meio, valorizando essas pessoas. Ah, uma dificuldade, que eu acredito que todos aqui também estejam sofrendo, é muito a questão dessa concorrência também da nossa mão de obra. Então, existe mão de obra? Existe, mas a qualificada, ela é muito concorrida. Então, como é que a gente atrai essas pessoas? Através do engajamento. Não é apenas o salário que é um fator atrativo, ele ajuda, mas o clima, a percepção da liderança é que vai fazer com que ocorra esse engajamento das pessoas, essa retenção das pessoas. Proporcionar também um cuidado, um acolhimento voltado à saúde mental, né? Olhar a saúde emocional, envolver as pessoas diante desse processo, estender a mão, fazer o acolhimento quando a pessoa está no pior momento, isso também é de grande valia. Instituímos aqui também, por volta, logo após a pandemia, pelo menos um ciclo de cuidado, onde temos trimestralmente uma passagem em todas as unidades aqui da Santa Casa, onde a gente leva as áreas de benefícios, de saúde ocupacional, segurança do trabalho, para fazer abordagens pontuais. E dentro desse trabalho, nós temos aí o olhar, né, da saúde mental, onde nós temos uma psicóloga na instituição que tem essa tratativa. A partir do momento que nós começamos a divulgar um pouco mais esse ciclo de cuidado, dessas ações, o olhar da instituição voltado para o bem-estar e a saúde emocional do colaborador, isso aumentou, né, grandemente a procura das pessoas por essa abordagem. Então, a gente percebe a carência das pessoas, a necessidade delas em serem acolhidas. Então, Lorena, nesse contexto, o que eu observo, né, resumidamente, é que a gente precisa estar com um olhar mais humanizado. Então, observe que dentro de todos esses aspectos, a gente está sempre falando da empatia, da cortesia, da gentileza, do acolhimento. Né? Sem isso, na forma que o mundo tem se transformado, ele vai ficar difícil as relações entre o trabalho. Então, deixo aí essa minha contribuição e depois aberto algumas questões. Maravilha, maravilha, Lucimara. Eu acho que tá muito diretamente ligado ao que o que eu trouxe aí de provocação, né? Como que, exatamente o que você trouxe, como que a transformação do mercado impacta nas pessoas, não só o cliente externo, né, que de fato vem aí com um comportamento diferente, né, e tudo bem, né, ter esse comportamento diferente, mas como nós, organização, estamos preparando o nosso cliente interno, que também vão ter aí seus desejos, né, suas necessidades também revitalizadas em cima do que eles têm de valor, né? E como tudo isso impacta, e principalmente como tudo isso envolve o que a gente tem de bem maior ali, que são as pessoas, e principalmente pessoas sendo guiadas por outras através das lideranças. Maravilha, voltamos a falar um pouquinho mais sobre isso.
Vou chamar agora aqui, então, para falar um pouquinho mais com a gente a Raquel. Raquel, seja bem-vinda. A Raquel que tem aí um grande... A gente discutiu aí um pouquinho, né? Ela vai falar um pouquinho mais também sobre essa jornada de humanização, sobre exatamente como encorajar essas lideranças nesses processos de mudança. Traz aí para gente, Raquel, fala aí para gente como é que estão as suas ações conduzidas aí dentro do Albert Sabin. Oi, gente, bom dia. Sempre muito bom estar aqui nesses momentos que a ANAP promove, porque eles são de grande crescimento, né? E eu acho que eles trazem até um exemplo de como que a gente precisa conduzir as nossas pautas dentro dos nossos hospitais, né? É abrindo para o diálogo e escutando as pessoas, né? Quando você trouxe as suas primeiras lâminas no relatório do GPTW, ouvindo a Lucimara falar, eu fiquei aqui refletindo sobre algumas coincidências, com muitas aspas, né? Não é à toa que desde 2020, 21, até hoje, né, até no relatório de 2024, a gente aponta a comunicação como um problema. Então, quando a gente para conversar sobre o resgate das lideranças, das pessoas na área da saúde, a gente precisa fazer uma análise de causa um pouco profunda de onde a gente se perdeu para a gente precisar resgatar. É lógico que a saúde ela vem sofrendo grandes crises, a pandemia ela foi uma delas, mas também o movimento econômico da saúde, o posicionamento, a relação com os planos de saúde, tudo isso vem machucando muito a área da saúde e transformando muito a área da saúde. E quando a gente nota que a comunicação ela se perdeu há um tempo, porque a comunicação, vamos combinar, ela é o mal do mundo, né? Se a gente olhar para as nossas últimas desavenças pessoais, nossos últimos incômodos, a pauta das nossas terapias, elas sempre passam por alguns problemas graves de comunicação. E, obviamente, isso não é diferente nas empresas. Então, pensando nisso, a gente precisa conversar. E hoje, como a gente vive na saúde, resquícios de muitos momentos difíceis e ainda estamos vivendo, a necessidade do resultado e da alta performance, ela se tornou muito enfática. E quando outro dia eu ouvi uma pessoa falar da gestão de pessoas que de tão estratégica que ela virou, ela se esqueceu das pessoas, né? Então a gente precisa voltar e buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque a gente precisa buscar um reposicionamento geral. E nós que estamos aí na gestão de pessoas, a gente precisa cultivar a equipe a partir da escuta e sensibilizar a alta direção para que ela entenda que este movimento, ele é um movimento necessário para o negócio. Escutar as pessoas, trazer as pessoas e trabalhar um cuidado centrado na pessoa e não só um cuidado centrado no paciente, ou seja essa pessoa fornecedor, cliente interno, cliente externo, a gente precisa olhar para essas dimensões e trazer caminhos possíveis que, na minha opinião, eles estão fundamentados na comunicação objetiva, assertiva, no diálogo, na capacidade de escuta, no entendimento de como a tecnologia ela entra nessa jornada, de como a nova relação que se estabelece com o trabalho, ela é entendida pelas pessoas. Então, eu entendo que o caminho é escutar e entender o que significa o trabalho para você, o que significa este trabalho, e a partir daí trabalhar colaborativamente, coletivamente, né? Não adianta, há anos atrás, a gente desenhava a nossa LNT, a gente já distribuía os nossos temas a partir do nosso book de competências e ficava tudo muito organizado. Isso não existe mais, porque nós precisamos ser muito
Óbvio que a gente precisa ter uma mínima organização, né? Não é jogar isso tudo para cima, mas não adianta a gente determinar quais serão nossas pautas, porque nós estamos movimentando muito. As mudanças elas são muito rápidas e a gente tem um intercâmbio geracional muito importante. E quanto mais diversa o nosso time for, melhor é para a gente, desde que a gente possa jogar os problemas na mesa, falar sobre eles e construir soluções. Pensando nisso, na revisão do nosso planejamento estratégico esse ano, nós colocamos como um projeto macro da estratégia desenhar a jornada de humanização. O patrocínio desse plano estratégico, ele é da presidência do nosso hospital, desdobrado pela gestão de pessoas, e a gente fez uma revisão de toda a nossa jornada do colaborador. Onde nós estávamos pecando, onde nós estávamos mecanizados, onde a gente estava repetindo um modelo que não faz mais sentido, e aí, nós que estamos aqui entre colegas, nós precisamos sentar e estudar de novo, né? A gente precisa olhar lá para o comportamento, entender o que está sendo dito, o que as pessoas consomem. A gente não pode negar o uso da tecnologia, do celular, a gente precisa inserir isso no nosso contexto de trabalho e a gente precisa se reinventar profissionalmente. Então, quando a gente fala de resgate da força de trabalho, eu entendo que, num primeiro momento, a gente precisa fazer um resgate do próprio posicionamento da gestão de pessoas dentro das empresas, né? Dentro dos nossos hospitais, dentro do conceito da saúde, que precisa se reinventar. Dentro dessa jornada de humanização, nós criamos comitês internos para a gente poder discutir com equipes multidisciplinares o que faz sentido para vocês, né? O que está nesse momento desse time, como que a gente precisa treinar melhor, como que a gente vai desenvolver as pessoas, como que a gente entende os momentos de desenvolvimento, ampliando isso para toda e qualquer possibilidade de interação humana, como que a gente insere o médico nessa jornada de humanização, como que a gente sensibiliza esse doutor para que ele faça parte dessa mudança que precisa acontecer, porque, como a Lucimara disse muito bem, o nosso paciente ele já chega com essa expectativa. E a gente precisa trazer uma coisa muito importante, ouvindo vocês dizendo, que é a coerência, né, entre o que a gente diz que a gente é e o que a gente definitivamente executa no nosso trabalho. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Albert Sabin diz que a diferença são as pessoas. E toda hora eu volto para a diretoria assim, gente, será que nesse plano aqui a gente está reafirmando que a diferença realmente são as pessoas? Se não, vamos recalcular esse plano aqui para que a gente possa ser coerente com o que a gente fala? E eu tenho a sorte de ter uma diretoria muito participativa nesse sentido, muito entendedora dessa pauta. E com todas as dificuldades, a gente optou por comunicar as nossas dificuldades e optou por desenhar caminhos de solução juntos. Não é fácil, não é um sonho, nem é tão romântico assim quanto as palavras parecem, né? É um desafio diário da gente se expor, da gente corrigir nossos erros o tempo inteiro e da gente voltar para dentro do time de gestão de pessoas e se perguntar toda hora onde que a gente está errando e onde a gente pode ser melhor. E, por outro lado, acreditar que a gente dá o melhor que a gente pode, porque aí a gente também estabelece qual que é o nosso nível de cobrança do nosso time, né? Cada um dá o que tem no momento que pode, e a gente trabalha junto para crescer. Então, de uma maneira muito breve para a Cristiane falar também, e a gente conseguir ouvir, né, Lorena, do pessoal, que eu acho que tem muita contribuição, eu penso que redesenhar a jornada, se a gente puder sair daqui, olhar para o caminho que a gestão de pessoas ela desenha para o colaborador, repensar isso e se perguntar se nós estamos sendo de fato humanos, pensando que os negócios eles são geridos, executados por pessoas. Eu acho que o resgate da força de trabalho ele vem como consequência de um trabalho
prioritariamente de fortalecimento de comunicação e escuta, que aí traz a questão da empatia junto, do entendimento de papéis e responsabilidades, né? Quem que sou eu aqui dentro desse resultado que eu preciso alcançar e o que que me compete, porque hoje a gente sabe, na verdade, há muito tempo que eu escutar falas do tipo, eu estou fazendo o que eu posso dentro do meu cargo, não cabe mais dentro de uma instituição de saúde, na verdade, dentro de empresa nenhuma. Então, como que a gente convida esse colaborador para compartilhar com a gente o propósito dele de vida, entendendo principalmente que o trabalho ele é uma fatia dessa vida e que ele tem outras coisas tão importantes quanto o trabalho. Então, a gente precisa respeitar, inclusive, o limite das pessoas, e este é um desafio que a área da saúde ela impõe muito para a gente de gestão de pessoas, que precisa lembrar que quem trabalha na saúde não está e não deve estar disponível 24/7. Por isso que a gente tem encontrado tantas pessoas com nível de ansiedade muito alto, com burnout e outras questões que impactam a saúde mental de uma maneira tão grave. Eh, Tanto é que nós precisamos parar tudo, e o GPTW ele traz isso como um ponto primordial, e obviamente isso não é à toa. É porque o conceito de trabalho ele precisa ser ressignificado dentro das empresas, e aí sim eu acho que cabe a nós, como RHs, como gestores de pessoas, trazer essa ressignificação do trabalho, da produtividade, da performance, que não pode ser a todo custo. Precisa estar num ambiente favorável para que isso aconteça, né? Eu acho que em poucos minutos, assim, resumindo, qual que é a nossa tônica de trabalho, como que a gente revisitou a nossa jornada, como que a gente trabalha conceitos de desenvolvimento e desempenho dentro do RH, lá hoje no SEIB, como que a gente traz clima e cultura como pontos muito estratégicos. Eu acho que é resumidamente isso aí. Uau! Tem que parar para respirar, né? Muito Eu, né? bom. Eu falo assim, Porque são provocações, né, Raquel? Assim, e é de fato é o que você trouxe, né? A gente, enquanto área de gente, o processo de ressignificação de vários conceitos é essencial, e a área de gente, ela tem que, de alguma forma, encabeçar isso, né? Ela precisa estar ali, sendo provocativa o tempo todo, dentro da estrutura de governança das nossas organizações, né? Com os nossos pares, com os líderes, com os próprios colaboradores. Então, é um desafio que nos leva a área de gente a ter que se posicionar de uma forma mais estratégica, mas como você bem colocou, né? Ser estratégico sem perder o olhar naquilo que é importante, que é de fato nesse cuidado das pessoas. A gente precisa estar bem alinhado com a estratégia, mas sem perder de fato esse olhar humanizado. Adorei aí essa provocação que você trouxe, né? Essa que alguém comentou com você, né, recentemente, você falou aí na sua fala. Muito sim. bom. Vamos lá, então, dando continuidade aqui. Daqui a pouco a gente volta lembrando, pessoal, lembrando que estão abertos aí o chat para que vocês possam encaminhar suas dúvidas, considerações, questionamentos. Tragam para a gente aí, né, sua participação. Já estou vendo aqui algumas pessoinhas já trazendo algumas contribuições, mas não fiquem tímidos. Venham aqui com a gente para que a gente possa transformar essa jornada mais colaborativa e com mais conteúdo aí que sejam de fato importantes para vocês no dia a dia. Dando continuidade, então, vamos trazer a Cristiane Aruz, que é a coordenadora de RH do Hospital Tachini. Por favor, fique à vontade, traga aí para a gente um pouquinho das suas contribuições e como que você busca desenvolver essa mudança de cultura dentro da sua organização. Bom Fique... dia, tudo Bom bem? dia! Prazer estar aqui com vocês, né? Eu represento o Hospital Taquini, né? Nós temos duas unidades, a gente tem tanto na cidade de Bento Gonçalves quanto na unidade de Barbosa, e a área de gestão de pessoas, ela trabalha de forma corporativa, né? Então a gente consegue estar estando
fazendo práticas nas duas unidades. São cidades pequenas, né, menores, uma de 40 mil habitantes, outra 120, enfim. O que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né? A gente percebeu uma mudança de cultura organizacional e por ser uma empresa mais antiga e com uma força de trabalho também com muitos anos de casa, a gente parou tudo e vamos entender o que é a nossa cultura, quais são os pontos que os nossos colaboradores dizem que a gente deve trabalhar. Então, faz 2 anos que a gente tem um programa de mudança de cultura, que ele é trabalhado da alta direção para coordenadores, a gente está ali na fase inicial, né, com um grupo, a gente trabalha com eles vivências de como administrar essa nova geração que está aí, como conseguir transitar entre gerações e fazer uma boa gestão, como se comunicar com essas diferentes pessoas que estão no mercado de trabalho, e principalmente, né, respeitando as diferenças das pessoas. Então, é isso que a gente tem trabalhado com os nossos gestores, como acolher, como conseguir transmitir confiança para as gerações que estão aí no mercado de trabalho, nas que estão há mais tempo conosco. O nosso trabalho tem um foco muito na relação de boa comunicação, transparência, né? Porque não tem como fazer uma gestão que não seja transparente. Como é que eu vou conseguir que eles tenham empatia, trabalho em equipe, engajamento, humanizar, né? Porque as pessoas, elas têm que se respeitar, né, entre pares, né? E também se respeitar com os clientes, né? Respeitando suas diferenças de crenças, gêneros, enfim, né? Então, esse é o nosso trabalho de gestão. Faz 2 anos, a gente começou com a alta direção, seguimos num segundo nível ali de gerências, e agora a gente está trabalhando o restante dos coordenadores, depois seguiremos para os líderes e disseminando o programa todo na empresa. Então, a gente já consegue ver realmente resultados entre os próprios pares, eles conseguem já agir diferente, eles transitam de forma muito mais profissional e humanizada entre eles, né? Eles conseguem realmente sentir a dor um do outro, né? Porque a gente sempre acha que o outro está mais fácil ou não, então a gente tem grande ganho com isso. O nosso RH, né, eu gosto muito de falar, ele é extremamente focado na estratégia do negócio, mas ele não deixa de olhar as pessoas. Ele está lá como líder, trabalhando estratégia do negócio mesmo, entendendo da experiência do paciente, entendendo as dificuldades das equipes, mas sem deixar de entender as diferenças das pessoas, porque a gente acredita muito no desenvolvimento delas, né, dos líderes para todos os nossos colaboradores. Então, a gente constrói hoje a nossa trilha de desenvolvimento com cada área de acordo com a necessidade, né? Nós temos o NESP, né, que também trata a experiência do nosso paciente, onde vem coisas muito boas, vem os nossos pontos a desenvolver, e a gente tem trabalhado, bom, onde tem a desenvolver, como que eu trabalho com aquele time, né? Como que eu trabalho com aquele gestor? Então, a gente tem agido de forma muito transparente, muito próxima com esse gestor, para estar evoluindo nas questões de relações e comunicação com os times. Falando um pouquinho, né, que não tem como humanizar pessoas sem humanizar processos, né? Então, a gente está revisitando os nossos processos, gestão de pessoas não é diferente, né? A gente está aqui reprogramando nesse ano, né, de 2024, um projeto de como será a nossa nova jornada do colaborador, como é que eu recebo e como é que eu vou desenvolver ele, né? Então, tem um caminho, ele ainda é um projeto inicial dessa remodelação, mas aí a gente está olhando diversidade, a gente está olhando diferenças, a gente está olhando, bom, se a gente acredita tanto no desenvolvimento das pessoas, o que o mercado está nos dizendo? Como é que eu atinjo aquelas pessoas que ainda não chegaram no mercado de trabalho, né? Então, hoje a gente tem feito uma busca ativa, né? A gente tem um trabalho muito forte com as escolas, com as universidades, com as faculdades. Então, a gente está lá na base deles, falando sobre o que são as possibilidades de carreira numa área hospitalar, né? Quais as possibilidades de estarem atuando nos nossos hospitais ou nos nossos negócios, operador de plano de saúde. A gente tem fornecido bolsas de estudo, inclusive para quem ainda não trabalha conosco. Bom, eu tenho bolsa de estudo de técnico de enfermagem. Se é teu sonho de carreira, vem trabalhar com a gente. Aí eles começam nas carreiras mais iniciais para conseguir, né, fazer a sua escolha de profissão, né? Então, a gente tem diversas
possibilidades. As universidades da região, a gente fomenta muitos cursos, né, da área de saúde, né? Então, a gente tem muito curso de psicologia, biomedicina, enfermagem, técnico de enfermagem, e que a gente consegue absorver grande parte desses profissionais quando se formam nas nossas unidades. Então, a gente está sempre próximo da área de educação, né? Porque a gente entende que, estando na base de formação deles, eles conseguem vir com o propósito, com a essência do que a gente gostaria que eles já tivessem quando chegam no mundo profissional. A gente também tem a nossa, sem esquecer da parte médica, né? Então, a gente tem um programa de residência médica aqui na instituição, e esses residentes da área de clínica médica e pediatria já atuam conosco, com o intuito de realmente serem as pessoas depois que atendam os nossos pacientes. Então, tem todo o programa da residência. A gente também é campo de estágio para psicologia, fisioterapia, biomedicina. Então, realmente, o núcleo de educação é o nosso maior ganho, né, de instituição e gestão de pessoas, né, tá ali, né, acompanhando, vendo aonde é que estão as maiores dificuldades, vendo o que realmente precisa ser trabalhado. Então, esse é o nosso, assim que a gente está conseguindo trazer pessoas, né, para a área da saúde, que é uma área um pouco menos procurada, né, de carreira, né? Por que eu trago isso como um ponto positivo para os nossos hospitais, né? Nós temos um programa que é o sonho de trabalhar no Takine, né? As pessoas têm muito sonho, têm muitas histórias na nossa instituição, né? A gente vai fazer 100 anos esse ano, né? Então, tem pessoas de muito tempo de casa. Quando a gente parou com a gestão de pessoas, bom, como que eu mostro para as pessoas, e aí vem a comunicação, né? Que dá para crescer na nossa instituição, que dá para seguir a carreira que quer, né? Então, a gente criou o sonho de trabalhar aqui, que está lá nos nossos blogs, nas nossas redes sociais, que fala das histórias de cada um, né? E a gente tem tanta história bonita que a gente não comunicava internamente para inspirar as pessoas, porque, né, a gente tem que inspirar esse jovem a querer algo de carreira. Então, a gente tem ali pessoas que começaram lá na linha inicial de copa, de higienização e tal, de recepção, e foram crescendo, e hoje são nossos gestores, né? Eles têm uma história de 15, 20 anos na instituição, e eles realmente têm orgulho de pertencer ao Takine, né? Então, a gente começou a disseminar dessa forma, né, para conseguir também inspirar os jovens, ou os mais jovens, a estar conosco e seguir na carreira. E aí, qual é o desafio, né? É realmente gerir esse conflito geracional, né? Porque o jovem, ele tem uma maneira de pensar, o mais antigo, né? Eu tenho funcionários de 40, 30, 40 anos de empresa. Então, sim, a gente tem feito no programa de cultura, realmente trabalhando com esses nossos gestores, como realmente vocês vão entender as diferenças e monitorar essas diferenças, né? Porque tem espaço para todo mundo. Os próprios clientes já são diferentes, né? Eles vêm com tocadas diferentes, cada um na sua necessidade. Então, um grande desafio é como humanizar nossos colaboradores para eles realmente fazerem os atendimentos humanizados dos clientes. Como é que a gente fará isso, né? Esse é um grande desafio de gestão de pessoas. A gente entende aqui na instituição, né, que não há nenhuma forma, né, de seguir os próximos 100 anos, né, sem ter pessoas, sem cuidar de pessoas, sem abraçar pessoas, né? E aí a gente tem ali falado muito internamente em gestão de pessoas que o Takine abraça todas as diferenças e todas as gerações, né? Então a gente está ali num caminho de 2024 construindo esses programas. E falando disso, né, a gente desde o ano passado sentiu a necessidade de trabalhar, né, não diferente de vocês, a parte da saúde mental, né? Como trabalhar a saúde mental numa instituição que vem com tantas mudanças, né? Pandemia, piso salarial. Agora, recentemente, eu estou no Sul, né? A gente teve as enchentes, né? Que pegaram aqui a nossa região, não foi tão simples, pessoas profissionais também que não conseguiam vir ao trabalho pela questão de onde estavam, né? Então, como que a gente acompanha esses, né? O gestor é nosso maior aliado, né? Ele é a primeira pessoa que levanta a bandeira para nós, bom, aqui eu preciso de uma atenção, preciso de uma ajuda do setor de gestão de pessoas. A gente tem
A gente tem um grupo de psicólogas que trabalha conosco, né, as psicólogas ocupacionais, que elas fazem o quê, né? Hoje elas têm uma atenção aos CIDs, né, de doenças mentais, né? Então elas fazem essa busca ativa com os profissionais, né? Então elas fazem atendimentos individualizados, atendimento de terapia mesmo. Elas têm um programa também de aonde nós temos mais absenteísmos relacionados a essa moléstia, né? E aí a gente faz lá a aplicação de ferramentas da psicologia com o intuito de entender o clima daquele setor e trabalhar com esse gestor junto com gestão de pessoas. Bom, qual será a nossa ação para melhorar o que está acontecendo lá? É fator interno? É fator do trabalho que eu posso trabalhar? Ou é fator externo? Quando é externo, trabalha em terapia. Quando é interno, a gente trabalha em grupo, né? Então, é um trabalho muito, muito lindo, né? Ele tem ali bastante significado. Em alguns setores, a gente conseguiu ver significativamente ali uma redução de 50%, 60% nos atestados ao longo desse trabalho. Então, realmente, a gente tem um trabalho muito focado. Sem pensar que, né, a gente não precisa só cuidar das áreas, a gente também tem um time de psicólogas que atendem unicamente gestores, elas são abertas aos gestores. Então, a gente faz um acompanhamento com todos os nossos gestores, com um time específico, ele é externo, né? Então, também a gente cuida. Bom, como gestor, se não estiver bem, vai cuidar das pessoas, né? Então, a gente fechou o nosso programa de saúde mental com as psicólogas ocupacionais, com o trabalho de linha, dentro das áreas com maiores incidências, né, de atestados de saúde mental, e a terapia ali no SESM de saúde, que faz todo esse acompanhamento. Obviamente, né, que se o médico do trabalho sinaliza algo para elas num periódico, a gente segue uma linha de cuidado. E a transparência com o gestor, né, se está acontecendo algo lá, como é que a gente vai trabalhar? Então, esse é um dos nossos programas relacionados à saúde mental. Acho que contribuindo um pouquinho que a gente tem feito aqui no Taqui, né, é trabalhando cultura, trabalhando saúde mental, reprogramando nossa jornada do colaborador e não esquecendo dos desenvolvimentos dos times, né, porque a gente tem que seguir isso constantemente. Perfeito, Cristiane, perfeito. Temos várias perguntas aqui, pessoas já mandando várias contribuições. Obrigada, Cristiane, por trazer para a gente um pouquinho sobre essa clareza de mudanças de cultura, né? Como humanizar pessoas através também da humanização dos seus processos, né? Esses desafios de saúde mental, gestão, a geração do conflito geracional, né? Como preparar os líderes. Maravilha. Eu tenho algumas ponderações aqui, mas eu vou dar prioridade aqui primeiro para o que a gente tem no chat, para poder contribuir com todos que trouxeram. Então, obrigada, Ivânia, por trazer para a gente aí, né, que também está trabalhando junto com a Lucimara, que trouxe na fala dela o treinamento voltado na excelência do atendimento ao cliente através do livro da Disney. Vamos lá. Erasmo Caetano traz a seguinte pergunta, né, para todas vocês aqui. Como vocês estão vendo o alijamento de profissionais de 50 a mais dos processos seletivos? E por que as organizações não contratam excelentes profissionais com conhecimento, habilidades para fortalecer o papel de novos líderes? Quem quer começar? Raquel? Ontem eu contratei uma mulher de 60 anos. Então, assim, eu acho que a gente precisa quebrar, né, óbvio, né? A gente vive o etarismo aí, né? Tanto dos mais jovens quanto dos mais velhos, né? Porque o mais jovem, muito jovem também, precisa muito da oportunidade de primeiro emprego e acaba não tendo por uma questão de não ter experiência. E depois o mais velho tem experiência demais, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar que nós precisamos olhar para a contribuição que aquela pessoa vai trazer para a organização, né? Já existem algumas empresas, poucas fora do Brasil, e muitas fora do nosso país, que contratam às cegas, né? Que contratam, inclusive, sem o currículo. Eu fui num evento agora sobre inteligência artificial para gestão de pessoas e um dos palestrantes, eu não lembro de qual empresa ele era, ele falou que na empresa dele
eles não contratam nem olhando, eles olham o rol de competências técnicas, mas eles procuram perfis comportamentais. É óbvio, né, que isso exige uma maturidade muito grande organizacional, mas eu acho que a gente precisa plantar essa sementinha dentro da nossa realidade. Todos os programas eles precisam ter uma visão de contexto. E a contratação de pessoas mais velhas também, ou tão novas também, ela precisa ter uma preparação da empresa para que essa pessoa ela possa ser recebida e para que ela possa trabalhar. Isso é muito importante, né? E a gente precisa entender que um ponto importante para que ela possa trabalhar é ter competências coerentes àquilo que ela precisa desenvolver. Então, eu acho que como fazer isso é dando o primeiro passo, é promovendo a conexão dessas pessoas com as empresas, mostrando o currículo, mostrando o que que elas trazem, o que que elas agregam, como que elas integram aquele time, como que ela equilibra ou como que ela provoca aquele time, depende do que você quer, né? Mas eu acho que é dando o primeiro passo. A gente precisa, nós temos hoje uma grande possibilidade de mudar essa história, porque as contratações, elas passam por nós. Então, a gente precisa apresentar esses candidatos e sensibilizar a liderança, sensibilizar a autodireção. Gente, o trabalho do RH é água mole em pedra dura, né? A gente vai falando, a gente vai conquistando, a gente vai entrando. Eu falo que o RH é igual água, né? Ele precisa entrar pelas frestas que a instituição abre e a gente precisa desenhar o trabalho e depois falar, viu como é que deu certo? Viu como que essa pessoa contribuiu? Viu como foi importante, né? Eu acho que é isso. E muito do que você trouxe também, né, Raquel, na sua fala sobre essa questão de fato da coerência, né? Coerência dentro daquilo que nós falamos, né? Colocamos no papel enquanto política de gente e de fato aquilo que apresentamos, né? Conduzimos o nosso processo. Então, ter hoje, por exemplo, uma política de inclusão, né, de diversidade e inclusão, o papel aceita tudo, né? Mas de que forma nossa área, nossa organização está atuando e fazendo de forma coerente com aquilo que está escrito no papel, né? Então, bacana. Meninas, Lucimara, quer Só contribuir? acrescentar, a Raquel trouxe um ponto muito fundamental. O culpado, se é que existe um culpado, né? Mas quem promoveu toda essa questão aí, a dificuldade das pessoas mais até de 45 anos arrumar algum trabalho, foram a própria gestão, né, de RH. Porque da onde que surgiu isso? Se a gente for nos Estados Unidos, quantas pessoas de cabelo branco, idosas, trabalham, dão o seu melhor, performance, e aqui fica nesse quesito, né? Não, acima de 45 anos, doença. Não, hoje mudou essa visão, né? As pessoas estão muito mais saudáveis, procurando melhor qualidade de vida. Então, depende da gente mesmo para poder quebrar isso. Né? Nós aqui também não fazemos nenhuma restrição de idade, mas para algumas atividades, os mais jovens, por estrutura física, acaba sendo, né, mais aproveitados, vamos dizer assim, mas nós temos cerca de 200, mais de 200 pessoas aqui com idade superior a 55 anos trabalhando. Né? Então, de fato, são pessoas capazes. Muito bom, muito bom. Bom, tenho aqui uma provocação do Elzimar, e muito em linha com o que eu ia trazer também de provocação para vocês, né? Ela coloca, enquanto gestora, minha maior preocupação agora é verificar que a alta gestão ainda não está inserida ou entendendo a necessidade urgente dessa mudança em gerir pessoas para a ressignificação do trabalho. E está muito em linha, obrigada pela contribuição, porque está muito em linha com uma provocação que eu ia fazer para vocês, né? Vocês trouxeram muito na fala dessa importância da parceria, da alta gestão, da governança dentro desses processos de mudança, né? E como é que vocês estão conduzindo isso dentro das organizações? O que que vocês já venceram? O que que vocês ainda entendem que é uma dor que ainda precisa ser avançada, que vocês ainda têm que, como diz ali a Raquel, né, caminhar pelas frestas,
para conseguir chegar de fato a ter um resultado diferente? Como é que vocês veem isso? Porque de fato ainda não é uma realidade fortalecida, né? Ter a alta gestão, não só na área da saúde, mas em outros segmentos, mas ter a alta gestão como um parceiro ali para guiar, né, esses novos modelos de trabalho. Cris, você quer começar? Quero começar. Queria trazer um pouquinho da nossa experiência, né? Fazer um programa de mudança de cultura ele é desafiador, né? Porque se não tiver a alta direção comprando e bancando o projeto, porque ele mexe em comportamentos, sentimentos, desconforta, né? Todos nós, ele não funciona, né? E aí a gente começou exatamente dessa forma, né? Era como mostrar para os nossos diretores, né? Que esse era um trabalho de valor, né? E aí sim, planta uma sementinha, faz uma pesquisa, vê o resultado choca, e aí a gente consegue implantar esse projeto que é maravilhoso. Então, realmente, a gente hoje tem feito o quê? É realmente trabalhado com alta direção, todos os nossos projetos de gestão de pessoas, porque se eles bancam a ideia e compram realmente o significado e o que a gente quer trabalhar, ele flui muito mais fácil, né? E o projeto de mudança de cultura foi bem assim, porque realmente ele dá umas estagnadas, porque a gente está falando de dinâmicas de grupo, de treinamentos vivenciais entre gestores, e ele dá uma surtadinha, assim, no sentido, eu estou mexendo em sentimentos, estou mexendo na minha essência, ou estou percebendo a minha essência propriamente dita, né? E a gente trabalhou transparência, então poder se falar coisa entre pares é extremamente importante. Então, como a gente estava lá com a direção também sendo trabalhada, o projeto super fluiu e aí facilitou. Então, a gente também agora vai iniciar o nosso projeto ali de jornada, de inclusão, de inclusão da diversidade, e a gente imagina começar da mesma forma, né? É bom, apresentando para a direção, comprando a ideia, ele facilita, mas é porque a nossa direção ela está extremamente aberta a trabalhar pessoas. A nossa empresa ela acredita que só vai crescer e só vai permanecer por mais 100, 200 anos com as pessoas que estão aqui, né? Sejam os nossos clientes, sejam os nossos colaboradores, né? Então, a gente tem esse trabalho há mais anos, né? Então, hoje a gente já colhe muito mais facilmente, né? Só que é assim, né? É como diz a Raquel, tu planta esse ano, tu planta mês que vem, tu segue, tu segue, tu segue, até que o projeto realmente ganha corpo e realmente segue ali com os frutos que a gente vem colhendo. Muito, muito bom. Continuando aqui, né? A gente tem várias perguntas, tá, pessoal? A gente vai dar conta de todas até o nosso horário. Vamos lá, tem várias contribuições bacanas. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem legal, acho que de tudo que vocês trouxeram, né? De alguma forma muito voltada para esse sentimento de pertencimento, né? Gerar o propósito nas pessoas, né? Não é simplesmente, porque é o que eu falo assim, quando a gente cria ali um POP, né, a gente consegue descrever quais são as habilidades, quais são as competências, quais são os papéis, quais são as responsabilidades, os entregáveis. Mas como gerar nas pessoas o propósito, né? Por que que eu estou ali? Qual a importância daquilo que eu faço para a linha de cuidado todo centrado nas pessoas, não só no cliente. Achei fantástico, acho que foi a Raquel que trouxe isso. Fantástico a gente ter essa visão de que, de fato, nosso centro de atenções é pessoas e são todas as pessoas ali nesse ciclo sendo envolvidos e não somente o cliente. E aí, uma das perguntas que nós temos aqui que eu achei fantástica é quais são as principais ações realizadas por vocês hoje para gerar esse sentimento de pertencimento no colaborador? Este colaborador que vai ter 60, 50, mas aquele colaborador que também vai ter 18, 17, 20, com todos os seus valores diversos. Como fazer isso, pessoa? Como fazer isso na área de gente e pessoas? Ô, Lorena, eu vou compartilhar o que eu penso, assim, eu acho que é, despertar o senso de propósito, ele passa prioritariamente pela conexão de valores, né? Então, eu acho que isso precisa ser observado lá no recrutamento e seleção, né? De como que as pessoas, como que os valores pessoais, eles conversam com os valores organizacionais. O RH, ele precisa cuidar da cultura da empresa, principalmente na questão da coerência entre o que se diz e o que se faz. E também a gente precisa estimular
que é um outro tabu que a gente tem, a gente precisa estimular o empoderamento em relação à condução da carreira. A carreira profissional, ela é do indivíduo, ela não é da empresa. E ao contrário do que se pensa, quanto mais a gente estimula o nosso colaborador a se apropriar da sua carreira profissional, mais entendedor do que ele quer e do que por que ele trabalha ele não delega isso para a empresa, e mais ele faz laço com aquelas empresas que compartilham valores com ele, sabe? Então, de novo, né, parece que a gente fica, que eu fico repetindo a mesma coisa, mas eu acho que comunicar os valores, entender valores e compartilhar isso, faz disso uma coisa única. Isso se dá nas relações na vida. Isso não pode ser diferente na relação de trabalho. Então, eu tinha muita dificuldade, muita mesmo, em entender o que que era propósito, né? Nossa, gente, mas é trabalho, como é que a gente trabalha a propósito? E aí depois uma senhora muito simples me explicou isso. Quando ela recebeu o salário dela, ela foi lá e falou assim: olha, minha filha, eu trabalho para isso. Eu vou aqui, vou comprar uns pães, vou levar lá para minha favela e vou doar para as pessoas que trabalham comigo, porque o trabalho ele faz sentido para mim se eu fizer isso. Falei, poxa, propósito é fazer a sua melhor entrega para o mundo, né? O Alexandre Pelais ele fala que o trabalho ele é um ato de amor. E eu acho que o propósito ele está muito relacionado a isso. Quando você tem valores, quando esses valores eles são compatíveis aos valores da empresa e quando você consegue fazer no trabalho uma entrega amorosa, que te conforta, para além da sua remuneração. E a gente só consegue isso fazendo um bom processo seletivo, escutando bastante as pessoas e conhecendo aquele time que está com você. Por isso que o papel da liderança ele é tão sensível, porque é com essa liderança que a gente espera que os colaboradores compartilhem também a vida, também os sonhos. E é com esses líderes que a gente espera que o colaborador compartilhe seus anseios de carreira, porque só assim a gente consegue fazer com que ele prospere nas nossas instituições, né? Eu penso dessa maneira. Maravilha, muito bom. Obrigada, Raquel. Excelente aí suas pontuações. E aí, falando um pouco, né, caminhando ainda nessa linha de liderança, né, a gente tem aqui a gente precisa de fato ter líderes com competências voltadas, né, como eu falei, para uma gestão mais empática, né, lá quando eu trouxe para vocês as características, né, que estão sendo mais valorizadas pelas empresas nas lideranças agora em 2024, que é essa empatia e gestão humanizada. Mas, em paralelo, a gente precisa ter a capacidade em paralelo não, na verdade, caminhando junto, ter essa capacidade de entregar os resultados, né? E aí nós temos aqui uma pergunta do Fabrício Rosso. Ai, que delícia ele estar aqui com a gente hoje. Quais são os desafios e como os RHs estão alinhados às competências e indicadores de performance dos gestores diante desse novo cenário, principalmente de mudança pós-pandemia, né? E tudo que a gente vem discutindo desses desafios que nós temos no cenário de gente para 2024. O que vocês têm a contribuir para a gente? Quem quer começar? Posso falar? Minha internet teve uma desconexão, não sei se vocês estão me ouvindo bem agora. Estamos te ouvindo, Lucimara, pode continuar. Bom, aqui nós também tivemos um trabalho forte, né? Estamos trabalhando com essa questão da cultura organizacional e fizemos as revisões nossas competências. Mas anterior a isso, ela também era baseada dentro da perspectiva do valor, né, da Santa Casa, que isso no aspecto comportamental. Então, nosso vínculo, nós temos 3 macro competências relacionadas à responsabilidade, desenvolvimento, liderar e desenvolver equipes e resultado. Então, em cima disso, nós trazemos algumas perspectivas com relação aos valores da instituição, né, e as entregas. Isso está vinculado, além, lógico, das metas estar vinculadas com a estratégia da instituição. E aí, alguém, Cris, quer trazer alguma ponderação? Raquel?
Eu tô tentando, vocês estão falando, eu tô acompanhando. Gente, tem tanta coisa bacana, tem tanta pergunta bacana aqui, uma puxando a outra. E aí, de fato, tem até aqui uma segunda pergunta do Erasmo, né, que já tinha feito ali em cima, mas ele fala exatamente sobre a questão da liderança. Ainda faltam líderes que sejam eficazes, que tenham visão mais empresarial, estratégica e coloquem de fato a mão na massa, né? Ou a exemplo da pandemia, como foi difícil, né? Muitos líderes não sabiam para onde caminhar, para onde seguir, né? Como é que vocês estão vendo isso e como é que vocês estão atuando, né? Principalmente no que a gente viu aqui, desafios para 2024, que é manter o desenvolvimento de liderança como ponto crucial, né? E um ponto de atenção. Como que vocês estão preparando aí a área de gestão dos hospitais de vocês para cada vez mais termos os líderes alinhados com a estratégia, mas sem perder o olhar humanizado, né? Sem perder a importância de gerir o resultado através e com as pessoas. Como é que vocês estão programando isso para 2024 dentro das instituições onde vocês atuam? Deixa eu compartilhar um pouco da nossa experiência, assim, que a gente tem feito. Desde 2022, 2023, a gente desenhou um painel de gestão à vista do RH, onde a gente traz por área os principais indicadores de gestão de pessoas, encaminha para os líderes para que eles possam nos explicar o que está acontecendo nas equipes, né? Então, indicadores de treinamento, de rotatividade, de absenteísmo, para que o líder ele possa. Isso foi uma forma que a gente entendeu que seria importante despertar esse olhar do líder de uma maneira inicial, cumprindo um cronograma mesmo, para os movimentos de gestão da equipe, né? Isso foi uma coisa que trouxe um ganho muito grande, porque a liderança, partindo desses indicadores básicos, e aí a gente foi sofisticando os indicadores, eles começaram a buscar a gestão de pessoas numa atitude mais preventiva e menos reativa, para que os indicadores eles se mantivessem bons. E aí foi muito legal que eles começaram a unir isso a indicadores assistenciais também. Por exemplo, um alto nível de absenteísmo e úlcera por pressão dentro de uma unidade fechada, eles começaram a linkar indicadores, e aí a gente entende que a gente começou a estimular um pensamento de gestão, né? Com a revisão do planejamento estratégico, nós ampliamos o N de participantes no planejamento estratégico, principalmente para a discussão dos planos mais importantes, das 4 linhas maiores estratégicas. E aí a gente começou a compartilhar isso para além dos gerentes e coordenadores, mas com um grupo de influenciadores, que a gente desenhou isso muito claro na nossa instituição. A gente tem desenvolvimento de líderes, o plano de sucessão para novos líderes, mas a gente também tem um grupo de influenciadores, que são aquelas profissionais dentro do time que precisam saber do que está acontecendo na gestão, porque eles têm um poder muito grande de influência dentro da equipe. E a gente notou que essas pessoas elas tinham influências muito, às vezes, negativas. Então, trazer essas pessoas para o entendimento da estratégia organizacional foi crucial para que eles entendam os tempos e movimentos do negócio. E aí a gente começa, junto disso, instrumentalizar e capacitar essas pessoas com ferramentas de gestão, das mais simples. E aí a gente nivela essas ferramentas e estimula essas pessoas como um complemento à formação mesmo, porque a gente sabe que a formação ela não vem com grande. Ela não é tão boa mais, né? Então a gente precisa fazer esse papel. Então, acho que essas iniciativas, elas trazem resultados que são resultados de médio e longo prazo, mas a gente precisa começar, né? Então, nesse sentido, a gente melhorou, a gente notou melhoria principalmente na qualidade das análises críticas, na linha de raciocínio, sabe? Isso foi bem importante, foi um ganho bem interessante. Show! Temos várias perguntas aqui, eu vou tentar trazer pelo menos mais umas 2 ou 3, e eu vou tentar juntar 2 aqui, né? Tem uma que é como o RH pode ajudar a criar um ambiente de trabalho seguro e de apoio para os profissionais de saúde durante a crise, aqui do Alexandre. E aí, em paralelo, eu junto aí com uma pergunta que foi traga aí diretamente para a Cristiane, sobre o ciclo do cuidado, né? Como que de fato funciona esse ciclo de cuidado dentro da sua organização. E aí puxo para esse gancho aí de que forma, né, que o RH pode atuar para esse ambiente mais
mais seguro, né? Um ambiente de fato com uma segurança psicológica maior. Cristiane, você pode contribuir? Sim. Só repete a pergunta, eu me perdi no ciclo de cuidado e Não, a cortadinha. ideia é falar um pouquinho sobre como criar esse ambiente de trabalho seguro e de apoio para os profissionais, né? E aí você trazer um pouquinho mais aí sobre como que funciona, né, o seu ciclo de cuidado aí que você mencionou na sua apresentação. Certo, certo. Na verdade, um pouquinho que deu uma cortadinha aqui. Hoje o nosso ciclo de quanto seguro é as informações que vêm ao RH e à psicologia, né? Hoje, falando um pouquinho dos trabalhos, ele é seguro de que forma, né? Todo atendimento da psicóloga é entre indivíduo e pessoa, né? O que que a gente traz de informação para o gestor fazer o trabalho, né? Ele é trazido informações macros, né? Bom, é o clima que está ruim, é o excesso de atividades, está faltando gente, sobrecarga de trabalho, bom, vamos ver como é que tá as vagas de trabalho, vamos ver como é que está o turnover. Então, as informações que a gente RH traz para o gestor são informações macros que não expõe nenhum dos nossos colaboradores, né? Com isso, né, o nosso ciclo de melhoria, acontece de forma gradativa, né? Conforme plano de ação, né? Quais são os pontos principais que aparecem nos nossos trabalhos, a gente elenca os principais que a gente entende que estão mais graves e a gente trabalha junto com coordenadores, líderes e gerências, né? Então, precisamos melhorar fluxo de trabalho. Bom, chama lá o pessoal da qualidade daqui a pouco para fazer um mapeamento, qual que é a melhoria deste processo. É pessoas, precisamos treinar as pessoas ou mais pessoas em determinado assunto. Traz a nossa enfermeira de educação continuada e vamos trabalhar lá um treinamento específico da área de bloco cirúrgico. Então, a gente tem elencado os principais motivos que aparecem nos nossos trabalhos de coleta de dados e a gente tem implantado, né? Então, a gente tem 5W2H é quando vamos fazer, como fazemos e qual o resultado que a gente quer e qual o investimento se necessário, né? Então, a gente tem colhido muito, muito trabalho desta forma, né? Se eu der um exemplo aqui de um trabalho que surtiu muito efeito, foi um trabalho que a gente fez na UTI adulto, né? A UTI adulto nossa, ela tem profissionais de enfermagem, fisioterapia, tem psicólogos e tem a parte médica, né? A gente conseguiu fazer o trabalho com a psicologia com 100% dos ocupantes, né? Então, assim, 100% responderam? Tinha alguns de férias e tal, não responderam. Mas eu tinha todo o grupo de trabalho que está lá. Qual era as dificuldades? Algumas era de estrutura, que deu para resolver com estrutura, outras era de relacionamento, se resolve tratando os relacionamentos, outras era de time, né? Então, era de relacionamento entre times, né? O da manhã, o da tarde, então reorganiza fluxo de trabalho. E com isso a gente viu muitos dos problemas que estavam acontecendo já não acontecem. Como é que eu garanto que isso vai perdurar, né? Tem uma segunda aplicação dessa ferramenta, né? Então, tem ali um tempo de estabilização dos processos, das melhorias e acompanhamento do clima, e aí as psicólogas vão lá e aplicam a ferramenta com quem participou daquele momento, né? Por quê? Porque eu preciso ter certeza que quem respondeu as nossas ferramentas ali da psicologia entenderam a melhoria, conseguiram ver os movimentos que a gestão daquela unidade, né? A gestão médica, a gestão de enfermagem, de fisioterapeuta fez. Então, a gente faz esse acompanhamento, né? Porque senão ele não tem sentido. Como é que o RH tem clareza? Eu tenho um número de vagas muito menor hoje que eu trabalho de reposição nesse setor. Então, ele faz sentido, né? Ele ainda tem muito trabalho, é um setor mais fechado, ele é um setor de mais intensidade lá dentro, né? Devido à complexidade dos pacientes. Então, sim, cada vaga que fecha é muita vaga, né? Cada vaga que fica aberta. Mas a gente consegue fazer esse monitoramento, né? Então, a gente já aplicou em alguns setores, a gente está voltando a reaplicar, né? A gente já fez em 7 ou 8 setores que a gente aplicou a ferramenta em 100%. Então, a gente tem colhido bons frutos. Então, é dessa forma que a gente tem acompanhado. Muito bom, obrigada, Cris, por trazer mais clareza aí dentro do seu programa de ciclo de cuidado.
E para a gente ir caminhando aqui para o finalzinho, sei que tem várias perguntas, a gente não vai conseguir. Depois eu queria ver com o time da ANAP se a gente consegue redirecionar alguns questionamentos, algumas contribuições aqui para as palestrantes, se elas puderem, lógico, né? Trazer clareza em algum outro momento. E vou juntar mais duas aqui, tá? Que eu também achei bem interessante. Como tratar todas as questões de acolhimento e pertencimento dentro das instituições de saúde, quando a maior parte dos colaboradores são terceiros, né? Cooperados, terceiros, PJs, sem ter um vínculo de fato trabalhista. E é lógico, né? Não podemos deixar de ver os desafios também dentro do corpo clínico, né? Como desenvolver também esse sentimento de engajamento, que foi até trago aí, acho que na fala da Raquel, dentro do corpo clínico. Como é que vocês trazem isso aí de experiência no dia a dia de vocês, levando, né, esse desafio também para a gestão de terceiros? Cristiane? Posso falar? É um desafio, principalmente a parte clínica, né? Onde os médicos, a gente tem uma dificuldade maior de trazer eles para o engajamento, trazer eles para respirar um pouco mais da cultura, porque o tempo deles aqui dentro da instituição acaba sendo bem menor do que muitas vezes algum outro prestador de serviço que às vezes tem um vínculo mais rotineiro, né? Dentro de uma manutenção, algo específico. Então, é bem exaustivo, diferente, mas eu acredito assim, a gente, junto o diretor técnico nosso, ele está muito engajado nesses processos da cultura, então ele tem uma preocupação muito grande em chegar até eles. Então, como também trazer eles muitas vezes para alguns treinamentos que a gente está desenvolvendo e que eles precisam participar. Então, ele leva muito isso, né? A questão da importância, a visão da instituição, qual é o papel deles também frente a isso, estabelece metas para que eles também possam cumprir, né? Dentro da avaliação médica também existir, que existe internamente até dos próprios clientes, então isso vai reforçando para a gente a importância da participação deles, né? Afinal de contas, eles também fazem parte dessa história. Então, a gente tem procurado envolvê-los através de comunicações, reuniões, informes, e a própria liderança que trata diretamente com eles fazer as pontuações, né? Os feedbacks e as tratativas para que isso possa ser o curso corrigido durante o processo. Queria trazer um pouquinho, né? Aqui a nossa diretora técnica tem também um papel muito importante, né, nos nossos comunicados, e a gente trouxe um grupo de gestores médicos, né, indiferente do vínculo nosso, né, PJ, CLTs, convidamos o nosso diretor de corpo clínico para participar do nosso programa de cultura de gestão, né, então os coordenadores médicos, que a gente chama aqui, também fizeram parte dessa primeira rodada, né. Então, a gente começou trabalhando alta gestão e eles estão na alta gestão. Eles fazem parte da cultura da instituição, né? Claro que a gente fez todo um mesh de horários, um melhor horário para eles. A gente conseguiu ali, qual o dia que tu consegue, fechar uma agenda que eles conseguissem participar. E a adesão foi bem importante, né? Quem iniciou conosco conseguiu terminar, contribuíram muito e realmente a gente encerrou nessa semana o ciclo inicial deles do treinamento de mudança de cultura, do desenvolvimento, e foi fantástico, né? Uma participação bem incrível, né, deles com as diretoras técnicas nossas, com muita conversa transparente, muito feedback, muitos projetos ali para acontecer agora nos próximos meses. Raquel? Deixa eu só contribuir rápido, assim, o RH, ele entra, a diretoria tem umas pautas fixas, e toda segunda-feira o RH está na reunião da diretoria com todos os diretores, são 4 diretores, né, para poder compartilhar pautas de gestão de pessoas. Então, eles todos estão muito envolvidos no trabalho da gestão de pessoas. Para além disso, a gente tem um farol, que é um fórum institucional geral, onde todos os gerentes e alta liderança, inclusive coordenadores médicos, são convidados a ver a apresentação dos indicadores das áreas.
Então, este é um outro momento que nós temos oportunidade de conhecer áreas e as áreas têm oportunidade de conhecer a gestão de pessoas. Ele não é mensal, não, ele é trimestral. Ele iniciou mensal, agora ele é trimestral. E com o corpo clínico, tem uma reunião de coordenação clínica todas as quintas-feiras e, eventualmente, uma vez por mês, o RH ele vai nessa reunião, às vezes só para escutar a reunião, às vezes para conversar um pouco, às vezes para trazer um recado mais forte, independente do vínculo. Na verdade, nossos médicos eles são todos PJ. E ontem a gente finalizou a reintegração do corpo clínico, que a gente faz isso anual para a gente poder relembrar a instituição, nossos valores, nosso posicionamento. Aí o nosso corpo clínico é aberto. Aí a gente faz por adesão, que é um desafio, óbvio, mas a emergência compareceu, hospitalistas também, e a gente vai trabalhando persistentemente, entendendo que isso faz parte da nossa cultura, né? Maravilha, maravilha, meninas, incrível, conseguimos aí caminhar com essa jornada digital, estamos ainda com 240, a sala está super cheia, com vários comentários, a gente teria aqui conteúdo aqui para ficar pelo menos mais 2 horas, mas a gente tem que obedecer aí o tempo que a gente tem limitado. Agradeço imensamente a contribuição de vocês, foi riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E tem uma fala aqui do Israel Vieira, que eu acho que traz um pouco de tudo que a gente trouxe, né? Que é a liderança é uma pauta estratégica e obrigatoriamente deve ser contemplado na governança corporativa. A ausência dessa pauta na governança corporativa fomenta uma estratégia ruidosa e ineficaz. E é isso, tudo começa e termina pela liderança, né? E tudo muito atrelado à área de gente e gestão se posicionar de forma estratégica e levar as pessoas a estarem sendo vista, tratada e conduzida também de forma estratégica dentro da nossa organização. Então, parabéns, meninas, pela condução. Agradeço a todos vocês que contribuíram conosco aqui nessa manhã, trazendo suas ponderações, seus parabéns, muitos parabéns, e foi lindo, fantástico. Deixo aqui a palavra final só para vocês fazerem o fechamento aí, os agradecimentos. E deixo claro para vocês que acho que teve algum questionamento ali sobre a questão dos certificados. Como eu já disse lá no início, os certificados vão ser emitidos no final do mês de junho e após a finalização das 4 jornadas que vão acontecer ainda nas próximas quintas-feiras. Então, quinta-feira que vem, dia 20, depois dia 27, teremos aí mais jornada. Então, não fiquem de fora, que vai ser riquíssimo como esse. Então, aqui por ordem alfabética, Cris, vamos lá, suas palavras finais, suas contribuições finais para o nosso dia. Gente, foi um prazer contribuir com vocês. Adorei as contribuições, Lucimara, Raquel, Lorena. Obrigada mesmo. Fico à disposição, né? Se tiverem alguma dúvida, me contatem. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, né? Aprendi muito com as minhas colegas aqui. Eu acho que isso é uma troca de conhecimento ímpar, né? E a gente precisa mesmo estar unida, porque a gente percebe que as dores, elas são comuns, né? Então, se a gente estiver unido nesse processo, a gente vai conquistar e vencer, ajudar a instituição por muito. Então, muito obrigada e também estou à disposição para qualquer outra pergunta aí que vier a ser esclarecida, tá bom? Um abraço. É só agradecer, né? Lorena, obrigada ao pessoal da ANAP, Cris, Lu, prazer imenso estar aqui com vocês. Muito aprendizado, saio daqui feliz, esperançosa, com bastante vontade de trabalhar e de tentar ser uma sementinha aí de diferença e contar com todos vocês aí para a gente fazer um RH diferente a cada dia que passa. Obrigada, tá, gente? Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Excelente dia. Espero de fato que a gente tenha conseguido envolver vocês, trazer as provocações e as reflexões necessárias para vocês tocarem o dia a dia, tocarem a área de gente com carinho, com propósito e com muita dedicação, com tudo que a gente sabe que essa área linda precisa dentro da área da saúde. Obrigada, um excelente dia para vocês. E até a próxima. Não esqueçam, quinta-feira que vem, às 10 horas, teremos mais um encontro. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.